Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, no dia do primeiro debate, né? Dos dois debates que vão acontecer neste segundo turno da eleição para governador de Mato Grosso do Sul, já que não haverá debate federal, porque o Bolsonaro, alegando estratégia de campanha, não vai comparecer aos debates anunciados. Nem mesmo o último debate da Rede Globo, que é aquele que antecede a eleição e que é tido como a marca do pênalti, né? Ele não vai. Aqui o juiz Edilon de Oliveira, tanto quanto o governador Reinaldo Zambuja, já asseguraram a participação nos debates. O primeiro debate vai ser realizado nesta segunda-feira pelo Mídia Max, e antes da eleição haverá um outro debate, esse da Televisão Morena, afiliada da Rede Globo. O que vai crescer até o dia da eleição, até a véspera da eleição, data permitida para a publicação, são as pesquisas, né? Tem pelo menos 13 pesquisas já comunicadas ao Tribunal Regional Eleitoral aqui para Mato Grosso do Sul. Hoje essa é uma da Apex. A Apex é um instituto desconhecido e que está publicando hoje a sua primeira pesquisa. Eu vi aqui, recebi a minha no WhatsApp, porque eu não vi ela publicada, não havia publicada em lugar nenhum, nem site, eu não vi, né? De repente está publicada por aí, mas eu recebi aqui no WhatsApp e dando já mostrando uma virada, mostrando o Odilon na frente com 62,62 e em seguida o Reinaldo Zambuja com 47 e pouco. Então, agora, como os institutos no primeiro turno perderam praticamente toda a credibilidade, não dá para você acreditar nas pesquisas. É claro, dá para você sentir o volume das campanhas através das pesquisas, mas não definir. Me parece que o jogo está empatado. Hoje, me parece que o jogo está empatado no estado de Mato Grosso do Sul, o que representa uma vantagem enorme para o juiz Odilon, que entrou no páreo, começou com 31% contra 54% do Reinaldo Zambuja. Entrou no segundo turno já com uma enorme desvantagem percentual, e que vem tirando isso à medida que o tempo vai passando, à medida que o programa de televisão melhorou bem, né, a qualidade do programa. Aliás, os dois programas, principalmente o programa do Odilon, que passou a mostrar, né, realmente a desconstruir, a desmistificar o discurso do Reinaldo Zambuja, que é o recurso do homem que construiu o Estado com responsabilidade, que evitou que o Estado quebrasse e tal. Aliás, uma frase muito bem usada pelo Londres Machado, que se elegeu deputado estadual, que apoiava o Reinaldo porque ele tinha evitado
que o Estado quebrasse, o que não é verdade. O Estado de Mato Grosso do Sul nunca esteve ameaçado de quebrar. Não pelas razões pelas quais quebrou o Rio Grande do Sul, quebrou Minas Gerais, Rio de Janeiro. Esses estados quebraram em função das gestões anteriores de qualidade inferior. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro do Sérgio Cabral e do Pezão, e Minas Gerais do Anastasia, que tenta se reeleger e me parece que vai levar uma bombada lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais aconteceu o resultado, a repercussão final da cassação da presidente Dilma. Ela perde para o Senado e o algoz, principal algoz da cassação dela, o Anastasia, que foi o relator do processo de cassação dela, também vai perder para o governo. Quer dizer, os dois vão perder e o jogo zera, né? O jogo zera. Minas Gerais faz justiça para os dois lados. Aprova a cassação, porque não elege Dilma ao Senado, e reprova os caçadores, derrotando o Anastasia, que no Senado foi o relator do processo de impeachment da presidente Dilma. Mas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, estava falando o governador Reinaldo Azambuja encontrou um estado redondo. Estou falando isso não é agora, não. Estou falando isso desde o início da campanha. Desde que se utiliza, não, porque o estado estava quebrando, veio uma crise. O estado não estava quebrando e a crise que veio já estava prevista. Aliás, foi em cima da crise que veio que o Reinaldo Azambuja fez a campanha dele para o governo do estado. Crise, porque precisa governar com responsabilidade. Eu tenho todos os discursos dele gravados, onde ele já previa a crise. A crise que não foi uma crise econômica, né, financeira, foi uma crise mais de ordem ética e moral, que terminou levantando o nome, né, do Bolsonaro. Mas esse aqui não tinha crise financeira. O estado que o Reinaldo Azambuja pegou foi um estado financeiramente redondo, né? O André, e eu não sei por que o MDB não explorou isso no primeiro turno, o André deixou o estado resolvido, não tinha problema no Mato Grosso do Sul quando o André deixou o governo. Folha de pagamento em dia. Folha de pagamento em dia. Fornecedores em dia. Não havia contas, restos a pagar. Todos aqueles que o Estado devia, prestador de serviço, fornecedor, empreiteiro, principalmente os empreiteiros, receberam tudo em dia, está tudo normalizado a situação de todo mundo. Até o dinheiro para concluir obras inacabadas, obras que foram iniciadas e não deu tempo, o Putinelli deixou depositado. Deixou depositado o dinheiro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o dinheiro do Hospital Regional de Dourados, e até o dinheiro do Aquário do Pantanal estava depositado. Tinha um fundo de 35 milhões de reais para terminar o Aquário do Pantanal, que segundo o Miglioli, que foi o secretário de obras do Azambuja, precisava apenas de 3 milhões e meio para concluir. Nós já mostramos isso aqui neste programa. Mostramos aqui declaração feita pelo próprio Miglioli, afirmando que seria a primeira obra a ser atacada e ser concluída, seria exatamente o Aquário do Pantanal. Não fez. Agora eu estou vendo aqui que o TJ resolveu dispensar a licitação para o Reinaldo terminar o Aquário do Pantanal. Vamos ver se ele
Ele reclamava isso, não, porque eu não vou assumir erros do passado, né? Se tiver que fazer outra licitação, eu não vou concluir o aquário. Então a justiça abriu. Vamos ver se ele vai construir agora. Então foi em função de mostrar, né? Refrescar a memória do eleitor sobre os atos, as denúncias, né, contra o governador, a denúncia do JBS, denúncia do Curtume lá de Bonito, que vai ser, cujo julgamento vai ser no dia, me parece no dia 24, na quarta-feira. Então, o programa do Odilon, na televisão, nesse segundo turno, foi bem mais ilustrativo, bem mais convincente. Vamos ver como é que vai ser o debate hoje, né? Nos debates, o juiz Eduardo Oliveira realmente não tem o mesmo profissionalismo que tem o Reinaldo, já acostumado a, pelo menos, é a terceira campanha onde ele participa com debates, né? Foi uma campanha de prefeito, uma campanha do governador e agora a campanha à reeleição. Tem muito mais pique, né, para os debates. Vamos ver se o debate vai influenciar alguma coisa nesta eleição, já que até agora influencia muito pouco, né? Porque nos debates anteriores, do primeiro turno, o juiz Odilon de Oliveira não foi muito bem, aliás, foi muito mal, mesmo assim conseguiu ir para o segundo turno. Então não sei até que ponto o debate vai influenciar. É claro que esta semana vai ser uma semana do terrorismo, né? De ambos os lados. Vai se arrancar pica-pau do oco, porque é um orçamento de 15 bilhões de reais que o governador Reinaldo Azambuja não quer soltar, né? E em cujo orçamento o juiz Odilon vê a oportunidade de aplicar o seu modesto programa de governo. Muita notícia de fake news. Estou vendo aqui que o juiz manda Facebook retirar a página com notícias falsas. Eu até fiz uma pergunta para o juiz, daqui a pouco a gente vai mostrar a entrevista dele, sobre essas páginas. E nessa campanha tem pouquíssimas páginas, porque nessa campanha apenas surgiu essa aqui, que o juiz mandou o Facebook retirar, mas nas campanhas anteriores, a gente notava que o que mais existia era o tal de fake news. Eram perfis falsos, né? Tinha aos montes, esparramando tudo quanto era tipo de notícia editada, notícia, como diz o juiz, não recortadas. De modo que a eleição transcorre normalmente e vamos ver o que é que vai ser, seja o que o povo quiser. Vamos acompanhar detidamente as pesquisas, né? Principalmente a última do Ibope. No primeiro turno o Ibope errou também, né? O Ibope anunciou vitória do Azambuja no primeiro turno e não deu. Os outros também. O único instituto que não errou no resultado final foi o ranking, que mostrava o segundo turno, mas terminou inflando a candidatura do Júnior Mock, ao ponto dele, né, praticamente disputar o segundo turno com o Reinaldo Azambuja, quando a verdade era outra. Mas acertou, não houve segundo turno,
E houve um segundo turno entre os dois que estavam na última pesquisa caminhando exatamente na direção do segundo turno. Eu estava falando hoje, comentando com pessoas na rua, o nível de fanatismo e de violência, né, desse segundo turno. Se por um lado marca que a democracia é forte, está motivando as pessoas a ir para a rua para defender seus candidatos, por outro lado, eu tenho muito receio desse fundamentalismo da campanha eleitoral e a vitória do Jair Bolsonaro. Quer dizer, eu não tenho medo da vitória do Jair Bolsonaro, eu acho que é normal ele ganhar a eleição, já que tem mais votos, né? Já que é o preferido do eleitorado. O que me preocupa na eleição do Jair Bolsonaro é o desaviso ou despertar nos desavisados uma euforia ao ponto desse pessoal da campanha perder o controle sobre esse pessoal e criar uma situação de ódio e violência muito grande, até antes mesmo da posse do Bolsonaro. Eu tenho visto aí, e até recebi ontem uma ameaça aqui pelo Facebook, né? A pessoa já está se preparando e já está ameaçando as pessoas. Sobretudo os intervencionistas. Eu falei aqui que o maior problema do Bolsonaro eleito vai ser conter a ansiedade dos intervencionistas, daqueles que são contra a eleição, daqueles que são contra a democracia, daqueles que querem usar o presidente eleito, o Jair Bolsonaro, como ponte para trazer de volta o regime de 64. Eu recebi ontem aqui pelo menos umas 3 ou 4 ameaças no Facebook de pessoas que, vai voltar, se cuida que vai voltar, tal. Se cuida que daqui para frente nós não vamos mais obedecer ordem de bandido, né, tal. Um aviso de que, o Bolsonaro vai assumir e os militares, os milicos, né, vão voltar, tal, com força total. Eu só espero que esse fanatismo não dê numa antecipação de um clima de anarquia, né, e caos político antes da posse do Bolsonaro. Porque depois tudo acerta, né? Depois aí vai ter uma valorização natural das Forças Armadas, com a promessa do compromisso público assumido pelo Bolsonaro, mas também tem compromisso com a democracia que o Bolsonaro assumiu. Outra coisa que me deixa preocupado com relação ao governo Bolsonaro é o início do governo dele. O início do governo dele preocupado com problemas de ordem comportamentais, problemas menores, como escola sem partido, Estatuto do Desarmamento, e colocando isso como prioridade no lugar de reforma política, reforma tributária, reforma previdenciária, reformas que o país precisa, carece para continuar no rumo, né, do desenvolvimento que foi colocado. Quer dizer, você não pode menosprezar, não pode zerar, dar um zero à esquerda, a administração do Temer, principalmente nessa questão da economia. A economia, graças ao trabalho feito pelo Henrique Meirelles, não degringolou. A gente tem o abastecimento, né? Não falta produto nos mercados, a gente tem uma inflação controlada e a gente tem a expectativa de que o Bolsonaro, assumindo o governo, mantenha pelo menos aquilo que foi conseguido no governo do Temer. Já está bom, já está de bom tamanho, não precisa nem inventar aquele negócio de Collor, né, de partir para o aventureirismo econômico, que não vai resolver nada. Economia tem que ser independente. Aliás, quem apoia o Bolsonaro
está careca de saber e de defender exatamente isso. Quanto menos o Estado interferir na economia, melhor para a economia. Então, o que se espera é que o governo, no início, passe a adotar medidas para ampliar aquilo que a gente já conseguiu na área da economia, como a reforma tributária, reduzindo impostos, né? Sobretudo o imposto de renda, essa proposta de imposto de renda apenas para quem ganha acima de 5 salários, é muito boa. Tem que discutir as alíquotas, né? Quanto é que vai ser. Mas é bem melhor e termina, de uma certa forma, ajudando a ampliar as conquistas que a gente já tem na economia. Não se pode negar que houve conquistas na economia, né? Não se pode fechar os olhos para tudo que aconteceu e que está acontecendo. Tem que tirar aquilo que aproveitável do que está acontecendo e extirpar a banda podre da realidade. Muito bem. A gente vai mostrar daqui a pouco a entrevista com o juiz Odilon de Oliveira. Entrevista concedida ao programa Boca do Povo na Rádio Difusora, FM Difusora, Pantanal, na manhã desta segunda-feira, depois do tempo no Distrito Federal e no estado de Mato Grosso do Sul. Homem dirige carro com GPS. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, Desliga o centro. GPS. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Ele vota. Justiça Eleitoral. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Costumam dizer que só mudamos de endereço. Talvez seja porque reconhecemos esse mesmo sentimento em outras mães, principalmente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos nossos pequenos. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano e convide outras mães para doarem também. Qualquer quantidade é importante. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. Voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, vamos direto à entrevista do dia. Essa entrevista é a última entrevista que o juiz Odilon de Oliveira dá lá no programa Boca do Povo. No programa seguinte, o programa da terça-feira de manhã, a gente vai mostrar a entrevista a ser concedida amanhã de manhã
no programa. Então, encerrando o ciclo de entrevistas no programa Boca do Povo, os dois candidatos ao governo. Vai ter debate hoje do Mídia Max. A Via Morena vai transmitir ao vivo, juntamente com o Mídia Max. Vai ter depois o debate também da TV Morena, com transmissão pela viamorena.com. Então, o público vai ter acesso, né, direto a todas as ações dos candidatos daqui até o dia da eleição. E ainda nesta segunda-feira, daqui a pouco, às 1h30 da tarde, você que está assistindo o programa ao vivo, a página da Via Morena no Facebook vai mostrar uma reunião de avivamento do candidato Juiz Odilon, a partir da 1h30 da tarde, lá direto da Noreg. Então, vai juntar lá toda a direção do partido, candidatos que concorreram à eleição para deputado, senador e tal. E o público em geral que foi convidado, né, para esta reunião vai ser uma espécie de avivamento mesmo, alto astral da candidatura de oposição no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos à entrevista do dia. O entrevistado é o candidato ao governo do estado, Juiz Odilon de Oliveira. Nós vamos entrevistar a partir de agora o candidato a governador pelo PDT, doutor Odilon de Oliveira. E amanhã nós estaremos entrevistando o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Doutor Odilon já está aqui tomando o nosso cafezinho. Hoje é dia de debate e nós vamos começar uma rodada de entrevista, né? Agora no segundo turno mais fácil, porque nós temos apenas 2 disputando o cargo. Doutor Odilon, obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo e quero lhe desejar uma boa semana. Bom dia. Bom dia, Bede Paula, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora Pantanal, bom dia Sérgio Cruz, está aqui essa figura histórica juntamente dinossáurica. Não histórica, juntamente com jurássica. Vocês são históricos. E nós estamos aqui para responder as perguntas que vocês quiserem fazer em nome da sociedade. Doutor Odilon, hoje tem debate. E debate é uma caixinha de surpresa. O senhor acredita que o debate de hoje tem influência necessária para virar o resultado da campanha? Não. O debate, no meu entender, serve apenas de esclarecimentos para a população, para o eleitorado. É uma oportunidade de se verificar, de se conhecer melhor o programa de cada candidato, mas para decidir campanha, decidir modificar o resultado de pesquisas e decidir eleições, no meu entender, não. Certo. O doutor Odilon, você esteve no Rio de Janeiro para apoio a um colega seu que é candidato no segundo turno e aproveitou para fazer uma visita ao Bolsonaro. Agora surgiu muita especulação em torno dessa visita. Não esteve com o Bolsonaro, não tirou fotografia com o Bolsonaro. Como é que foi essa sua visita ao Bolsonaro? Eu fui ao Rio de Janeiro fazer com 2 finalidades. Visitar o Itzel, que é um juiz federal candidato, que está liderando nas pesquisas. E também visitar o Jair Bolsonaro. Visitei o Jair Bolsonaro, sim. Agora, a questão é que, com relação a qualquer candidato que não seja do partido dele, ele não vai manifestar apoio. Aqui em Mato Grosso do Sul, ele não vai manifestar apoio ao juiz Odilon e nem vai manifestar apoio ao candidato Azambuja. E essa que foi a explicação dele, a justificativa dele. Então, eu digo a realidade com relação ao que houve. Eu levei o meu apoio pessoalmente a ele, ele agradeceu, e levei a ele, resumi para ele algumas sugestões, principalmente na área de segurança pública aqui na faixa de fronteira. Doutor Odilon, mas o candidato que o PDT apoia é o Haddad.
como é que fica essa disputa pelo Odilon, pelo Bolsonaro, e o Haddad fica gravitando fora do foco das atenções? Na verdade, 4 candidatos foram para o segundo turno do PDT, né? Uhum. E desses 4, 3 aderiram a Bolsonaro. E não houve resistência, digamos assim, mais significativa com relação, ou pela direção nacional do partido. Uhum. Quer dizer, houve uma tolerância nesse sentido. Uhum. Então, nós não estamos contrariando, logicamente, a direção do partido, a direção nacional do partido. Isso cria algum problema ou não? Não, isso não cria problema nenhum. Está havendo perfeita harmonia dentro do PDT e hoje vai ter uma reunião junto com a executiva, vai se reunir, os presidentes dos diretórios municipais vão se reunir, todo mundo junto e, evidentemente, para dar apoio ao juiz Odilon. Doutor Odilon, esse acordo com o MDB, ele nos parece desnecessário, até porque no início da sua campanha o senhor se reportou ao MDB como sendo uma quadrilha e de repente aceita o MDB como companheiro de luta. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes a respeito dessa coligação que se faz com o MDB aqui no estado. Nós fizemos uma parceria com lideranças do MDB aqui no estado. Eles são todas pessoas que são lideranças, e pessoas de bom nome e pessoas ficha limpa. A exemplo do MOC, deputado estadual MOC, presidente da Assembleia, e a exemplo também do senador Valdemir Moca. E outras lideranças importantes também. Uhum. E então isso não contraria, evidentemente, qualquer afirmação que eu possa ter feito no começo. Mas dificilmente, eu acredito, pelo meu perfil, eu tenha chamado o MDB de quadrilha em qualquer manifestação minha perante a imprensa ou mesmo fora da imprensa. Se arrepende em relação a isso ou não? De fazer dessa consideração? Não, dessa parceria eu não me arrependo, logicamente não me arrependo. Nós queremos apoio de qualquer liderança. E essas lideranças que estão nos apoiando são todas pessoas fichas limpas, são todas pessoas que prestaram um bom serviço e haverão de prestar um bom serviço ao estado de Mato Grosso do Sul. Então, isso para nós é um ganho. E nós queremos apoio de todos os eleitores, seja lá de que partido for. Certo. O voto é igual. Doutor Odilon, com relação à questão da segurança, nós temos hoje um problema grave. Todos os governadores reclamam da ausência do governo federal na fronteira, né, que seria a responsabilidade da fronteira. Esse seu programa de governo, ele tem uma preocupação também com a questão da segurança. Uma das metas do Bolsonaro é exatamente a segurança. O senhor acha que é possível se fazer uma segurança na fronteira sem a presença do governo federal? Na fronteira, quem não cumpre a sua obrigação é o estado de Mato Grosso do Sul, não tem cumprido suas obrigações. Qualquer plano estratégico de fronteira que foi editado até hoje prevê obrigações bilaterais, não é? Obrigações da União e obrigações do Estado, ou dos estados de fronteira. E nenhum, especialmente Mato Grosso do Sul, cumpriu suas obrigações. Por exemplo, uma das obrigações era aumentar o contingente do DOF. Mato Grosso do Sul nunca cumpriu a sua obrigação. E na faixa de fronteira, nós temos 2 tipos de crime. Temos os crimes comuns, que são de competência estadual, e temos os crimes federais, que são aqueles crimes transnacionais. O tráfico de droga, o contrabando de armas, o contrabando comum. A União cuida dessa parte. Isso não significa que o Estado fique isento de cumprir, de prevenir e de reprimir os crimes que são de sua competência. Claro que nós temos que fazer, sim, parcerias com a União Federal, e principalmente tendo em vista a criação do Ministério da Segurança Pública, não é? E se houver um trabalho conjunto, o resultado será muito melhor. Quer dizer, a União cuidando daquilo que compete a ela e o Estado efetivamente voltando a cuidar, não tem cuidado nos últimos 4 anos, daqueles crimes que são de sua competência. Doutor Odilon, o senhor diz que
a sua campanha é o Tostão contra o Milhão. E claro que uma campanha eleitoral para governo, ela custa mais de 1 milhão. Eu gostaria que o senhor explicasse isso melhor aos nossos ouvintes. Por que o senhor acha que a sua campanha é uma campanha pobre e a campanha do seu adversário é uma campanha rica? Em primeiro lugar, o autofinanciamento. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o candidato ao governo do estado pode se autofinanciar, isto é, pode meter a mão no bolso e gastar até 5 milhões de reais. Eu não tenho, nunca tive esse dinheiro. O adversário tem. E, em segundo lugar, nós recebemos do partido, do fundo partidário, uma pequena importância, 1,5 milhão. 1,5 milhão para fazer campanha fica muito difícil, porque a campanha é cara, né? E o partido adversário com certeza recebeu muito mais. Então é a campanha do Tostão contra o Milhão, obviamente. Né? O primeiro que usou essa expressão do Tostão contra o Milhão foi, eu li isso no livro do Dr. Pedro Pedrocian, foi o João Boca de Vaca, que é pai do nosso querido amigo Fernando, da Anfer, que usou essa expressão do engenheiro Pedro Pedrocian, na época engenheiro da Noroeste, contra mim, parece que era o Lúdio Coelho. Lúdio Coelho. Então realmente ali era o Tostão contra o Milhão, porque o Lúdio era banqueiro. Tá bom. Pois não. Só fazer uma pergunta com relação, por exemplo, cada governador, cada candidato no estado, cada governador eleito tem uma utopia. A utopia do Zeca foi a Bioceânica através da rede ferroviária federal, saindo de Corumbá, atravessando os Andes e chegando ao Pacífico. A utopia do Putinelli foi os Linhões, né? E o Poliduto, que seria um gasoduto entre Campo Grande e Porto Paranaguá para trazer o gás e levar o álcool e o álcool. A utopia do Reinaldo Azambuja é a rota bioceânica através do Porto Murtinho, de rodoviária, passando pela Argentina e pelo Paraguai. Doutor Odilon, qual é a sua utopia? Na verdade, eu não tenho utopia. Usando a Bolívia, logicamente, eu acho praticamente inviável, né, essa nova rota, porque existia um fato histórico que foi a Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico fez com que a Bolívia perdesse 400 quilômetros mais ou menos de extensão, perdesse para o Chile, do mar. Então a Bolívia não tem acesso ao mar. E os portos lá dessa região, Antofagasta, são todos portos particulares lá, e são portos caríssimos, né? Então ficaria muito caro para o uso dessa rota. Agora, essa rota bioceânica através de Porto Murtinho, eu acredito que seja mais acertada, principalmente porque os estudos já estão bem avançados, né? E isso aí não é uma iniciativa, não é um sonho que tem origem no governador Reinaldo Azambuja. Isso é uma coisa muito mais antiga, né? Agora, para se fazer essa rota aí, não depende só de vamos fazer essa rota. E aí depende de muitas coisas, não depende só apenas do judiciário, do Poder Executivo, não depende só do governador. Aí depende de uma estrutura muito grande. Receita Federal, por exemplo, faixa de fronteira. A Receita Federal tem apenas 5% dos seus fiscais no Brasil inteiro, isto é, em 29% do território nacional. Policiais federais também, que são necessários também para, no caso dessa abertura dessa rota bioceânica, né? Tem 13,7% de policiais federais numa faixa de fronteira toda, eu estou falando de fronteira toda, que corresponde a 29% do território nacional. Então tem uma estrutura muito grande para o desembaraço aduaneiro, para a fiscalização, porque quando se abre uma nova rota internacional, surgem diversos crimes internacionais, a bandidagem também cai em cima e rapidamente, né? Então depende de uma estrutura muito grande, tem que ter a participação efetiva da União Federal principalmente através desses órgãos, dessas instituições. Mas eu sou plenamente favorável a essa rota. Doutor Odilon, quando o governo pretende fazer obras, essas coisas todas, que a gente sempre espera do governo, investir em segurança, educação, etc., estradas principalmente, ele sempre visa aumentar impostos. O senhor tem alguma proposta para manter o Estado funcionando e mais toda essa estrutura
sem aumentar impostos? O meu propósito é não aumentar impostos, mas aumentar a receita. De que forma? De que forma? Aumenta-se imposto, aumentando-se a alíquota, isto é, aquele percentual que se joga em cima, né? Imposto de renda, 27,5% de servidor público, de acordo com a faixa e tal. Então, se você aumentar para 30%, você está aumentando o imposto. Se você aumentar a base de cálculo é formada por vários componentes. Se você aumentar aqueles componentes, você está aumentando a base de cálculo, está aumentando o imposto. Aí depois tem um terceiro fator dentro dessa sistemática aí, que é o chamado fato gerador. É a situação de fato. Por exemplo, é a melhoria numa empresa. A melhoria numa empresa aumenta o fato gerador. O fato gerador, a produtividade, aumenta a produtividade. E aumentando a produtividade, você vai aumentar aí o que? A arrecadação também. Certo? Ou então a criação de novas empresas, incentivos para a criação de novas empresas. Você tem que ter, o incentivo não é só incentivo fiscal, principalmente a estrutura, não? O governo tem que dar uma estrutura para as empresas. Aí você vai aumentar aquele fato gerador. Se você tem, por exemplo, 5 mil empresas em determinado estado, se você dobrar aumentar para 6 mil empresas, você vai aumentar aquele que se chama de fato tributário, ou seja, o fato gerador. E isto faz com que você aumente a arrecadação sem aumentar o imposto. Pelo contrário, você pode até reduzir o percentual do imposto. Vamos supor, o ICMS, você pode até reduzir, vamos supor, de 12 para 11, apenas um exemplo, né? Agora, isso tem que ser verificado caso a caso. Você não pode chegar aqui e dizer, vou reduzir os impostos. Isso não tem condição de fazer. Você tem que estudar caso a caso e verificar também o impacto. Agora, você tem, por exemplo, o IPVA que subiu uma montanha, 40%. Isso, digamos assim, usando um termo bem popular, isso foi uma judiação para com os proprietários de veículos. Isso afeta a atividade econômica. Por exemplo, o feirante que precisa do carro para carregar os seus produtos, como é que ele vai fazer pagando um IPVA monstruoso? Não é? E temos outros impostos também, por exemplo, o imposto que afetou, que o Azambuja aumentou também, o imposto sobre transmissão de doações, por exemplo, isso aumentou fantasticamente, de 40% a 50%. Isso atrapalha o mercado imobiliário. Então, nós temos que fazer um estudo, sim, criterioso e responsável com relação ao não aumento, ou, melhor dizendo, a redução de tributos. Sérgio. Preparado para o debate hoje? Eu estou sempre preparado. Preparado porque o nosso programa de governo, que a gente vai expor, é um programa de governo que se baseia efetivamente naquelas assuntos, naquelas questões que são de interesse da sociedade. A sociedade quer ouvir aquilo e quer que se pratique aquilo que consta do nosso programa de governo. Então a gente está preparado para o debate. Vai ter butinada hoje no debate ou não? Da minha parte, não. Agora, se houver butinada, em resposta, haverá butinada sim. Só que as butinadas que eu poderei desferir serão butinadas baseadas em fatos concretos, baseadas em documentos, baseadas, por exemplo, em registros que existem na Polícia Federal, que existem na Procuradoria-Geral da República e no Superior Tribunal de Justiça, incriminando em 3 processos o senhor Azambuja por corrupção. Se existir butinada, eu vou, evidentemente, responder. Doutor Odilon, a Justiça mandou remover página, né, de internet de fake news atribuída à sua assessoria. Você tem uma explicação para isso? O senhor sabia dessa história do fake news? Não, de fake news eu não sabia. Fake news, aliás, fake news esse é um mal, um grande mal que existe no mundo inteiro, né? E dificilmente se combate fake news. Agora tem muitas pessoas que a própria pessoa prepara o fake news. E quando se faz um fake news, se veicula aquele fake news, obviamente que aquilo é a revelia do candidato, né? O candidato não tem como controlar essas coisas, então não tem conhecimento nenhum desses fake news. Doutor Odilon, nesse segundo turno, deixaram o senhor sozinho lá no PDT, parece que o Schmidt saiu, o Dagoberto ganhou a eleição também, perdeu o interesse. O que o senhor tem sentido em relação a isso? Não, com relação ao Schmidt. Schmidt é uma biblioteca ambulante de conhecimentos políticos, né? É uma pessoa muito vivida, muito respeitada e tem um passado limpíssimo. E o que se entendeu foi que o Júnior ficaria com a coordenação geral, o Odilon Júnior, vereador Odilon Júnior, a partir de determinada data dessa reunião que a gente fez, e que o Schmidt continuaria, sim, mas com a atividade mais reduzida, que seria de consultoria.
uma consultoria na esfera política, né? Porque ele é uma pessoa que assume um papel muito importante nessa área. Então não houve nenhuma discórdia. O Dagoberto, ele foi eleito, a tendência de quem vai eleito é logicamente dar uma descansada, porque a campanha cansa muito psicologicamente, fisicamente, mas está todo mundo reunido, todo mundo reunido em torno do meu nome. Então há um consenso absoluto, não há nenhuma discórdia. Saiu uma pesquisa hoje que ainda não foi, não saiu para a imprensa, e nós tomamos conhecimento. O senhor já deve ter tomado conhecimento dela também, uma pesquisa registrada, inclusive. Ou o senhor não sabe disso? Eu tenho tomado conhecimento. Na verdade, eu passei o dia ontem no hospital, tive uma intoxicação alimentar nessas viagens, né? E saí do hospital, fui acordar hoje, né? Então, praticamente eu tive conhecimento, assim, notícia, mas ler a pesquisa eu não li. Tá, Sérgio. O senhor tem 2 cidades no interior do estado onde houve um predomínio de sua candidatura no primeiro turno, Dourados e Três Lagoas. Aqui o senhor atribui, né, o resultado da eleição nesses 2 municípios? Bom, Três Lagoas tive quase que o dobro da votação do segundo colocado, o candidato Reinaldo Zambuja, né? Principalmente, em todos os municípios, houve o sinal de mudança. Mas você pergunta para mim, tá bom, mas você não ganhou em todos os municípios? Não ganhei. Eu faço uma campanha, comecei uma pré-campanha, entrei na política há 6 meses, apenas 6 meses. É diferente de 30 e tantos anos e muitos candidatos que tem por aí, não é? Então, Três Lagoas se atribui isso também à má administração, uma péssima administração do prefeito do PSDB, lá em Três Lagoas, né? E agora o recado bem objetivo mesmo com relação a esse resultado é o descaso do governo do estado com relação àquela região, toda aquela costa leste. Doutor Odilon, com relação a sua campanha propriamente, o que o senhor viu, essas andanças pelo interior? Como o senhor sentiu isso daí? O que se vê muito é reclamação. A gente tem andado, feito carreatas e principalmente as caminhadas pelas calçadas. E fizemos isso em vários municípios, várias cidades. O que se reclama muito é saúde pública. Saúde, você não acha nenhuma pessoa conformada com a saúde pública. Todas reclamam do descaso completo. E quem reclama não é só aquele que é beneficiário, que depende do SUS, não. Quem reclama são os próprios hospitais, os administradores e funcionários de hospitais. Andei em todos. Outra reclamação muito pesada é a falta de segurança pública. Onde se tem segurança pública. Então essa reclamação ela é unânime. E reclama-se muito também, assim como regra geral, a da corrupção. A corrupção que se pratica no Brasil inteiro e a corrupção que se pratica no estado que nos interessa, que é Mato Grosso do Sul. Quer dizer, uma corrupção oficialmente reconhecida pela Polícia Federal, pela Procuradoria da República e pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso são esses fatores que são objeto de maior reclamação por parte da população. O esquecimento que o governo atual edificou em relação ao interior do estado. E ideal também com relação à periferia de Campo Grande. É utilizado muito pelo seu adversário uma afirmação sua de que poderia substituir a caravana da saúde, que foi um carro-chefe, né, da gestão do Reinaldo Zambuja. O senhor poderia explicar melhor como substituir esta caravana da saúde? Em primeiro lugar, eu gostaria de abrir aqui um parênteses para agradecer o vice-candidato a governador lá de Dourados, que é o Marcos Vitor, bispo Marcos Vitor. Quero agradecer a ele, e o trabalho dele foi muito importante para o sucesso também que a gente teve em Dourados, que aliás foi parte também de uma pergunta anterior do Sérgio Cruz. Agora, com relação à caravana da saúde é uma coisa que fica caríssima, que comparece no município, fica 2 dias e deixa as pessoas sem condições de ter acompanhamento médico. Quando faz uma cirurgia de catarata, é claro que tem que ter um acompanhamento médico. A gente pretende
não extinguir a caravana da saúde. Assim, quer dizer, o meu adversário, ele vem recortando aquilo que interessa a ele, pega uma fase, recorta uma parte e usa aquela parte que lhe convém, que convém à sua campanha política, certo? O que eu disse no contexto é que a caravana da saúde, como está, ela tem que ser completamente modificada. Primeiro, com relação à carestia, ao preço. Tudo aquilo que tem na caravana da saúde, tudo aquilo é alugado. E fica um valor enorme. Então, o melhor mesmo é pegar e estabelecer um sistema de saúde que fique permanentemente naquele local. Não precisa extinguir a tal da caravana de saúde, mas que tem que fazer uma auditoria contábil na caravana de saúde e verificar para onde está indo aquele dinheiro, aquela dinheirama toda, e por que esse preço todo dessa caravana da saúde, e por que não se faz o acompanhamento de quem é operado de catarata, porque a pessoa, já aconteceu muitas vezes a pessoa ficar cega, porque a pessoa não tem dinheiro, é pobre, não tem dinheiro para vir à capital, ou não tem um oftalmologista ou a uma cidade maior para fazer o acompanhamento. Então, essa história de extinguir não é verdadeira. O que é verdadeiro é que nós temos que fazer uma auditoria e fazer uma adaptação. Agora, com relação à saúde pública, eu vou regionalizar aquilo que ficou só no papel. O governo Azambuja, ele regionalizou a saúde, mas não tirou do papel. Então tem que efetivar aqueles polos. E lá tem que ter o médico, especialista no polo e nas micro-regiões, ainda que não tenha o médico especialista, tem que ter laboratórios e assim por diante. Estabelecer aí a telemedicina, que é muito mais barato e tem uma presença marcante, contínua e diária ali junto com quem precisa da saúde. Enfim, é levar a medicina inteira para o interior, e não só uma caravana da saúde. Mas esse negócio de extinção, isso foi frase pensada, ou fala minha pensada pela própria equipe do senhor Reinaldo Azambuja. Doutor Odilon, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado pelas vezes que o senhor veio aqui como candidato, sempre uma honra recebê-lo, e queremos deixá-lo à vontade por 2 minutos para o senhor falar sobre os momentos finais de campanha. Bem, Paulo, eu agradeço enormemente a sua gentileza e quero fazer um apelo aqui às pessoas. A abstenção, isto é, muitas pessoas deixaram de votar. Certamente deixaram de votar desgostosas com o político, não com a política em si, não com o político. A política que nós queremos fazer é a arte de transformação da vida das pessoas, da vida dos outros, não uma arte de transformação do bolso do político. Então eu queria deixar aqui um apelo às pessoas para não deixar de votar, comparecerem para votar. E não votar em branco, não votar nulo. Tem que escolher entre o melhor candidato. Verifique o passado do candidato. Verifique... cada um tem um livro na vida, cada um escreveu um livro, então verifique o passado do juiz Odilon. E outra coisa, a população não tem que ir em fofoca, invenções. Eu não tenho nada no meu passado que justifique qualquer censura, pelo contrário, o meu passado ele justificou elogios e condecorações do Brasil inteiro, através de muito mais de 50 homenagens nacionais e internacionais. Agora existem muitas invenções. Falamos aqui em fake news, falamos aqui também em uso de pessoas que eu já condenei, que já expurguei da justiça por corrupção. Eu não tolero corrupção. Então, os dessas pessoas, os da imprensa paraguaia, por exemplo, que tem sido praticamente frequente para me atacar. Quer dizer, esse tipo de política a gente tem que expurgar. Não pode haver isto. Nós temos que discutir propostas. E toda vez que eu me refiro ao candidato Reinaldo Azambuja, citando fatos delituosos, eu não uso pessoas que foram acusadas de crime. Eu não uso essas pessoas. Eu uso simplesmente os dados, ou as informações, ou o trabalho da Polícia Federal, o trabalho da Procuradoria-Geral da República, o trabalho do Superior Tribunal de Justiça. E eu só queria acrescentar aqui que um ataque que eu recebi do Reinaldo Azambuja, muitas butinadas num debate, já é objeto de uma ação penal contra ele. Então, ao invés de 3 processos no Superior Tribunal de Justiça, agora ele tem 4 processos. E o ministro, ao despachar, disse que eram fatos muito graves e mandou notificá-lo. Então, eu quero, por último, que a população tenha certeza absoluta de que
nem a Polícia Federal, nem um tribunal, eu sendo eleito, vai me taxar de chefe de organização criminosa criada dentro do Estado para roubar dinheiro público. Com relação ao candidato adversário, quem disse isso foi o Superior Tribunal de Justiça. É uma coisa muito grave, gravíssima. E eu peço o voto de todos, claro, Odilon, número 12. Um grande abraço a todos vocês.